Boa tarde, eu me chamo Inês dos Santos Vieira, curso Letras no Polo de Nova Friburgo. O sociólogo que eu escolhi é o Gilberto Freire, e dentre as obras dele, eu escolhi falar um pouco sobre os principais aspectos do livro Casagrande Senzala. Então, o foco principal da obra é falar de alguns traços da miscigenação que ocorreu no Brasil durante o período colonial entre os brancos portugueses, os negros vindos da África e os indígenas que já viviam aqui. Então, ao falar dessa miscigenação, o Gilberto Freire, na sua obra, ele destaca bastante o papel da violência sexual nessa miscigenação, sofrida pelas indígenas e também pelas escravas africanas. Ele vai destacar bastante essa violência sexual ao longo da formação do povo brasileiro, né? O papel que teve essa miscigenação violenta e forçada. Então, ele vai tratar bastante desse relacionamento entre os senhores da Casa Grande, como o próprio título da obra já sugere, e os escravos que viviam nas senzalas. Então, ao longo da obra, ele também vem falando de alguns aspectos culturais, né, da nação brasileira hoje, que são herdados desses povos que no passado foram oprimidos e até hoje, na sociedade, ainda temos resquício dessa opressão, né? Podemos ver aí, por exemplo, o racismo, o preconceito, que muitas pessoas negam, mas é arraigado na nossa sociedade, né? Então, somado a isso, ele vai falar dessa democracia racial, que para ele é um mito, né? Um mito da democracia racial, onde muitas pessoas negam esse racismo, a existência desse racismo, a prevalência desse racismo até hoje, mas ele vai dizer que é algo fortemente arraigado na nossa sociedade desde a época do período colonial, né? Então, esses são os principais aspectos da obra. A obra gira em torno dessa miscigenação, né? Destaca como ela foi forçada, violenta. Nesse sentido, ele trata bastante da violência sexual, como eu já disse, né? Vivida pelas mulheres indígenas e africanas. Um ponto-chave aí da formação do nosso povo foi essa mistura nada amigável. E dessa mistura, né, nós herdamos até hoje várias características, como é, aspectos gastronômicos, na língua, festividades como folclore, religiões de matrizes africanas. Então, vários desses aspectos retratam, né, refletem a união desses povos que naquela época foi violenta e forçada, né, como já foi bem destacado. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de destacar da obra. A obra gira em torno desses aspectos. E fica também aí o slide que sintetiza basicamente as minhas ideias.